Olá, olá, galerinha. Muito bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening. Não sei ao certo quando é que vocês irão assistir essa aula, né? Visto que é uma aula gravada, mas o que importa é que cá estamos nós aqui, né? Para mais uma aula, certo? Agora uma aula gravada, né? Semana passada nós tivemos duas aulas ao vivo, né? A presença audiência, digamos assim, né? Audiência entre aspas, né? Mas eu acho que esse é o verbo apropriado para o momento. Não foi assim a desejada, porque hum, não, nem todos poderam assistir a aula, né? Mas assim foi uma quantidade significativa de alunos e conseguimos manter uma média de metade da turma assistindo, né? As aulas. Então isso para mim já foi considerado uma vitória, né? Mas claro que o ideal é que todos, né, pudessem assistir a aula. Mas enfim, espero que por conta que talvez a aula ao vivo seja um pouco praticar para o aluno, mas como essa aula é uma aula gravada, né, então sem desculpa, né, para vocês poderem assistir, porque vocês podem assistir a qualquer momento essa aula, né? Então, dito isso, vamos logo ao assunto. Estamos aqui, né, com esse tópico Present Perfect, certo? É um conteúdo que a gente está só revisando, porque nós estudamos esse conteúdo ano passado, ok? Ele é um conteúdo de bastante relevância, né, para o nosso trabalho, porque as ações em Present Perfect, as ações, né, cujos tempos são considerados perfeitos em inglês, são muito presentes nos textos, né? Toda vida que a gente fala em construções que indicam passado, né, a gente está falando também sobre o present perfect. Então, se tem texto falando sobre passado, é muito provável que esses textos eles tenham essas sentenças no present perfect ou em qualquer outro tempo perfeito, conforme nós vamos estudar, né? Porque existem outros tempos perfeitos, não só o present perfect, né? Existem outros tempos perfeitos também. Mas a gente vai aqui fazer só uma revisão rápida dessa aula hoje. Não vai ser uma aula muito longa, vai ser uma aula que demandará um pouquinho só de tempo, só para a gente ver as linhas gerais desse verbal que é o Present Perfect. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Present Perfect aqui, ó, está dizendo, ó, actions that have a connection with the present, né, são ações que têm conexões com o presente. Present Perfect são ações que têm conexões com o presente. Como assim, professor? Deixa eu tentar explicar melhor. A ação ela começou no passado, mas ela continua no presente, né? Isso é um present perfect, né? É algo que teve início no passado, mas que por algum motivo há reflexos dessa ação no presente ou essa ação ela foi trazida para o presente, né? Isso é uma construção no presente perfeito, né? Claro que mais adiante vocês vão ver que o presente perfeito pode expressar outros tipos de situações também, mas por enquanto fiquemos com essa definição. O que é o presente perfeito? É uma ação que se desenvolveu no passado, mas que continua no presente. Beleza? Aí, ó, o material ele está colocando aqui, ó, o has, show, has, become, são exemplos e construções do presente perfeito, né? Eu prefiro trabalhar com outros exemplos para vocês poderem visualizar melhor o presente perfeito, mas antes de nós trabalharmos isso, eu queria que vocês entendessem aqui o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o formato estrutural do presente perfeito. Então, se você está aí perto do seu livrinho e você quiser dar uma pausa na aula para colocar isso daqui, ó, e para colocar isso daqui, muito bacana, porque o material ele está partindo do princípio de que você já sabe do conteúdo, você só está revisando, né? Então, assim, colocar esses tópicos, esses lembretezinhos é muito bom para quando vocês forem estudar, né? Porque, olha só, aqui é o formato estrutural, estou explicando bem direitinho, né? Ó, que uma sentença no presente perfeito, tal qual essa daqui, ó, é um exemplo de oração no presente perfeito. Ela é composta pelo sujeito, ó, o sujeito I. Ela é composta pelo auxiliar have ou has, né? Ó, o have aqui. Professor, beleza, I é have. E quando é que a gente usa o has? Resumidamente, has é para quando o sujeito for he, she, it ou um nome. Ponto. Simples assim. Ok? Então, have, né? O auxiliar have. Aí o verbo no past participle, a gente vai para aquela definição que foi vista lá no ano passado.
Past participa o verbo regular, past participa o verbo irregular. Verbo regular, do past participa, o verbo ele recebe o ED. Inclusive, vou colocar um exemplozinho aqui só para você lembrar bem direitinho, né? Com o verbo regular. E quando o verbo for irregular, ele sofre algum tipo de alteração. Posso dizer categoricamente que sim, ele é um verbo irregular. Sei disso porque ele não tem ED, certo? Importa dizer que sim é o participio passado do verbo se, que é o verbo ver, né? Aí aqui, ó, I have seen this move. Olha o she aqui, ó. Pelo sujeito ser she, vai ser has. Ó. She has seen this move, certo? Eu assisti este filme. Ela assistiu este filme, né? Passado, ok? Indicando o passado. Mas olha só, galera. Então, eu expliquei de uma maneira bem resumida e bem rápida o formato estrutural do presente perfeito, porque eu estou partindo do princípio de que nós já estudamos. Mas esse é o formato. Mas vamos lá, digamos que você não viu ano passado esse conteúdo, só um exemplo. Então, como é que eu poderia, de uma maneira bem didática, colocar esse formato aqui para você entender melhor? Aqui, ó. Example. Presta atenção. Eu tenho esses vocábulos. Richard to play the guitar, certo? O Richard vai ser o sujeito. To play vai ser o verbo no past participle e the guitar é o complemento. E cadê o auxiliar? O auxiliar a gente vai colocar de acordo com o sujeito. Vamos imaginar. Se quiser transformar isso aqui, esses vocábulos, em uma construção na forma afirmativa, o sujeito é Richard, né? Aí, se é Richard, é um nome. Então, qual vai ser o auxiliar? Has. Toda vida que for um nome, eu uso has. Aí, esse verbo, ele é um verbo regular, então não uso to e coloco o ed. O complemento de guitar fica alguma coisa mais ou menos assim, ó. Richard has, né? O sujeito has, o auxiliar has. O verbo no particípio é regular, é the guitar é o complemento. Richard, olha como é que eu posso ler essa construção. Richard tem tocado violão ou Richard tocou o violão. Eu posso traduzir dessas duas formas. O presente perfeito permite que a gente consiga trabalhar as construções dessas duas formas, ok? Aí o seguinte, forma negativa, vai. A gente está falando aqui de construções na forma negativa. Ó. Então aqui, ó, como é que eu posso construir isso na forma negativa? Se o auxiliar é has, na forma negativa, has not ou hasn't. Olha como é que fica a construção. É a mesma construção, só que está na forma negativa. Ou eu uso has not ou eu uso hasn't. Ou seja, Risa não tocou o violão. Richard não tem tocado o violão. Certo? Ah, professor, a forma negativa é só isso, né? Numa aula para o nono ano eu ia explicar como é que se dá o processo, mas para a primeira série a gente já vai direto ao assunto. A forma interrogativa é simples também. É só pegar o auxiliar no começo e repetir a construção. Tal qual aqui, ó. Has Richard played the guitar? Ou seja, Richard tocado violão? Richard tocou violão? Beleza, galera. Olha só, então, basicamente esse present perfect ele tem essa nuance, ele é dessa forma que a gente consegue elaborar. Aí assim, claro, né, seguindo a sequência da explicação desse material, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o present perfect ele é usado basicamente para esses tipos de construção, né? Assim, aqui está especificando bem direitinho. Como assim especificando? Pode descrever uma situação, né, ou uma ação começou no passado e continuou no presente, né? Conforme eu já disse aqui para vocês, né? Não é isso? Aí aqui, ó, I've studied at school for 4 years, né? Eu tenho estudado nessa escola, né? 4 anos, ou seja, é algo que começou no passado, continua no presente, né? Aí aqui, ó, fala sobre o que, ó? Vamos deixar essa setinha aqui, ó. Falar sobre alguma coisa que nós fizemos, né? Diversas vezes no passado, né? Ó, I've been, eu estive, né? Na Argentina muitas vezes. Nota, então aqui está mencionando que o present perfect pode indicar essa ideia de passado, né? Que você fez uma coisa no passado algumas vezes ou diversas vezes, certo? Mas nota que não está indicando quando foi que você fez. Porque se você estivesse indicando, por exemplo, o tempo que você fez isso no passado,
Então você não ia poder construir no presente perfeito. A gente vai poder mensurar isso com muito mais calma um pouco mais adiante, mas entendam que é dessa forma, certo? Você pode até indicar um passado no presente perfeito, porém esse passado não pode ter indicação de tempo, expressões de tempo, certo? Toma cuidado com isso. Aí aqui, ó, fala sobre, né, em um determinado momento, né, de experiências, né? Também falar sobre alguma coisa que aconteceu no passado, mas que tem um resultado no presente, né? Que traz resultado para o presente, né? Também, né? É possível, né? Uma coisa que aconteceu no passado e que traz um resultado no presente, sim, pode também, né? Descrever eventos recentes no passado também, né? Então veja que o presente perfeito ele tem uma relação com o passado, não é? Claro que quando você se deparar com uma construção no presente perfeito, você tem que ver como é que você vai ler essa construção. O que é adequado para ela, né? Aqui, como que eu devo ler essa construção, professor? Aqui eu devo ler Richard tocou, o Richard tem tocado. Vai depender do contexto. Aqui tanto faz, porque não há um contexto a ser dito. Mas imagine um texto. Imagine que têm um texto, né? E tem construções no presente perfeito nesse texto. Então, a relação dessa construção do presente perfeito com o texto é que vai dizer se você deve ler uma construção que começou no passado e continuou no presente ou tão somente uma construção no passado. É o contexto daquela realidade que vai dizer se você vai usar uma ou outra situação. Como assim, professor? Você vai usar a situação de algo que começou no passado e continuou no presente, ou de algo tão somente no passado. Mas vale aí uma ressalva que eu já disse, vou repetir aqui. Se você lê uma ação no presente perfeito como se fosse no passado, Richard tocou o violão, você não pode indicar quando ele tocou o violão. Porque daí, se você fizer dessa forma, você não vai poder construir no presente perfeito. Vai ter que construir, sei lá, num passado simples, num past simple, certo? Mas nunca no presente perfeito, ok? Então, fica aí essa ressalva para vocês. Tome bastante cuidado com isso, ok? Então, pessoal, a aula de hoje, né? Hoje eu estou me referindo ao dia 16, né? Porque essa aula está sendo gravada ao dia 16 de junho, né? Então a aula de hoje é basicamente sobre o Present Perfect aqui, né? Espero que vocês tenham entendido aí essa revisão, certo? E na nossa próxima aula, dia 18, a gente vai retomar esse conteúdo a partir dos advérbios, certo? A inclusão de alguns advérbios no presente perfeito. Vai ser o conteúdo e também eu aproveito na ocasião dessa explicação e passo a atividade de casa de vocês sobre isso daí. Beleza? Então a nossa aula está encerrada, é uma aula gravada, sempre uma aula mais curta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, caso vocês não tenham entendido uma coisa ou outra, fala comigo lá no WhatsApp. A primeira série é a turma cujos alunos menos interagem comigo no WhatsApp. É impressionante como vocês não dão a devida importância à minha matéria, né? Assim, pessoal, puxa vida, meu canal tá lá, ó, tá aberto para vocês usufruírem da melhor maneira possível. Eu tenho o WhatsApp à disposição de vocês para vocês poderem falar comigo sempre que vocês quiserem, esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, pessoal, houver dúvida, fala comigo lá, certo? Terei o maior prazer do mundo em tentar ajudá-los da melhor maneira possível, beleza? No mais, bye bye, see you next class, guys.